Bom dia. Antes de efetivamente começar a nossa apresentação, eu vou querer falar um pouquinho sobre o nosso jogo de tabuleiro, né, o Alphanimals, e apresentar a nossa equipe. A equipe consiste em mim, Nicolas, daí a próxima voz vai ser do Gabriel, que vai falar sobre o documento de ideia e pesquisa. Depois disso vai ser do Samuel, que vai falar sobre o business model, da Fernanda, que vai falar sobre o feedback, o Emanuel, que vai falar sobre as informações gerais do protótipo, e o Vitor, que vai falar sobre os resultados dos testes do protótipo. Então, a equipe toda ela cooperou igualmente em todos os documentos, só que nessa apresentação que a gente optou fazer por vídeo, a gente delimitou um documento para cada pessoa e a apresentação para mim, né? Daí, além disso, o Alphanimals, né, que é o nosso jogo de tabuleiro, é um jogo de tabuleiro que visa a alfabetização infantil e o auxílios em caso da defasagem da mesma, né? Daí é um jogo composto por um tabuleiro com casas, daí tem as cartinhas, cada cartinha tem o nome de um bicho, né? Daí, de acordo com que você joga um dado e anda percorrendo pelo tabuleiro, você tira uma letra até você completar todas as letras que você precisa pro bicho da tua carta. Você descarta ela e tira uma do monte e daí continua. Bem, em decorrência da clara necessidade de tornar o aprendizado mais dinâmico e divertido para as crianças, e tendo em vista a defasagem infantil, que principalmente após o período da Covid-19 se tornou tão evidente, onde muitas crianças tiveram seu ensino primário prejudicado, já que dentro de casa, sem tanto incentivo efetivo dos pais ao aprendizado, essas crianças hoje apresentam dificuldades para ler e escrever. Nós, pensando nisso, desenvolvemos o Alphanimals. Por mais que nosso jogo não vá solucionar o problema, cremos que podemos facilitar o processo de aprendizagem dessas crianças, pois artigos científicos psicopedagógicos afirmam que os jogos, quando inseridos no meio de aprendizagem das crianças, podem não só facilitar o processo, como também tornar mais prazeroso que métodos convencionais. Segundo Gutenberg Martin de Sales, articulista da revista científica multidisciplinar do Núcleo de Conhecimento em 2018, publicou um artigo muito interessante sobre como jogos, sejam eles físicos ou digitais, podem incentivar crianças a aprenderem com mais facilidade do que comparado à maneira tradicional. Bom, basicamente o Alphanimals funciona da seguinte forma. Temos um tabuleiro em estilo roleta, ou seja, sem começo nem fim, onde os participantes devem rolar um dado e seguir pulando de casinha em casinha, recolhendo letras no tabuleiro, a fim de formar palavras descritas nos cards escolhidos por conta própria ou aleatoriamente. Esses cards nada mais são que cartões com a figura de um animal e seu nome. Portanto, vence a rodada quem conseguir completar o card primeiro. Contudo, também existem casas especiais no tabuleiro, que podem resultar em um avanço na formação da palavra ou a subtração de uma letra da palavra que já vinha sendo formada, o que torna o jogo imprevisível para os jogadores e, de maneira dinâmica, pode incentivar a estratégia, a assimilação de imagens e palavras, formação de palavras e tudo isso de maneira lúdica e divertida. Olá, o modelo de negócio do nosso protótipo 1, que é um jogo de tabuleiro para crianças com letras, foi criado com manufatura, inicialmente como papéis, papelão, cola e tinta, todos esses materiais simples. E futuramente, no projeto final, ele será fornecido por empresa própria de jogos de tabuleiro, que são os materiais. Quanto ao preço do custo, ele foi fabricado por nós inicialmente por R$ 22,50, que são esses materiais básicos. O valor final que será vendido na internet será de aproximadamente R$ 52,00. E em loja física também será de aproximadamente R$ 58,00. Quanto ao atendimento do cliente, na internet será dividido em sites secundários, como Lojas Americanas, Magazine Luiza, esses sites online de venda. E em loja o cliente será atendido pelo próprio vendedor. Eu vou falar sobre os feedbacks. Os feedbacks foram recolhidos através da internet e foram feitos na ferramenta do Google Forms. Foram registrados cerca de 180 respostas no questionário e o público-alvo do nosso questionário eram pais e professores para a gente saber qual que era a opinião deles
sobre a proposta do nosso projeto e se eles considerariam adquirir o nosso produto também. No questionário que a gente fez, a gente colocou uma explicação de qual era o design do jogo, como que era o design do tabuleiro e das peças, e a gente também colocou as regras do jogo para que eles ficassem sabendo das regras. Os questionários foi feito da seguinte maneira. Qual a sua opinião sobre jogos de tabuleiro na educação? 83,3% falaram que acreditam que os jogos são uma forma interessante de aprendizado e 16,7% falaram que são uma forma complementar. Acredita que o jogo de tabuleiro pode ser uma atividade em família para auxiliar na alfabetização? 100% falaram que sim. Você consideraria comprar um jogo de tabuleiro para auxiliar na alfabetização de uma criança? 100% das pessoas considerariam. Você acha que um jogo de tabuleiro pode ser uma ferramenta útil para a alfabetização de uma criança? 100% acreditam que sim. Com base em sua experiência, você recomendaria este jogo para outras pessoas? 95,8% falaram que sim e 4,2% falaram que talvez. Você acredita que o jogo estimula o aprendizado de novos conceitos e habilidades? 95,8% falaram que sim e 4,2% falaram que talvez. No ano da filmagem, foram registradas mais 60 respostas no nosso questionário, mas a gente não conseguiu colocar no documento. E, em conclusão dos feedbacks, a gente pode ver que teve um retorno extremamente positivo e que a gente está caminhando para o caminho certo do nosso protótipo. Olá, eu vim trazer a descrição geral do protótipo. Vou começar a fazer uma pergunta antes de começar a falar da descrição. O que é o protótipo do projeto? Quais as atribuições e recursos que tem? No caso, o Alpha Animus 1.0 é a primeira versão do protótipo. É uma versão mais rudimentar, claro, porque é a primeira versão. E essa versão oferece um tabuleiro com 36 casas, 39 cartas de letras, as coringas e uma casa perca tudo. E também 24 cartas de animais para serem soletrados, usando as letras. O protótipo visa a alfabetização de crianças entre 4 e 8 anos de idade. É um jogo extremamente lúcido, né, que foi testado nas crianças e tal, e também teve auxílio da inteligência artificial, no caso ChatGPT. Se no caso é um serviço, produto, não sei o que, blá blá blá, produto e uma solução. Os materiais que foram utilizados é papel, cartão, folhas, sulfite, régua, tesoura, lápis, caneta, tabela de letras e o inteligência artificial ChatGPT. E o preço total foi de R$ 22,50. Bom, eu vou falar sobre o resultado dos testes do protótipo. Bom, a gente fez um método que foi passado, o planejamento de tarefas de testes usando o método 5W2H. Então, o que a gente colocou, né? O que deve ser testado? Capacidade e coerência de aprendizagem, tabuleiro e cartas físicas. Por que deve ser testado? Entender se o jogador consegue entender, aprender e manusear o nosso produto. Quem é responsável por realizar os testes de coleta de dados? O integrante da equipe Ômega, né? Que são o nosso grupo. Onde os testes de coleta de dados serão realizados? Lugares onde tem o nosso público-alvo. Quando que os testes foram realizados? Foi realizado durante o mês do período do ciclo 1. Quanto custará para fazer o teste? É R$0, pois é voluntário, então a gente não pagou ninguém para realizar, para manusear o nosso teste. Como os testes de coleta de dados serão realizados diretamente com o nosso público-alvo? Então, algumas perguntas do nosso perfil no testador: o gênero, a frequência com que ele interage com o nosso jogo, o local onde ele interage com o jogo, se tem preferência por outros jogos do mesmo tipo, conhece outros mesmos tipos de objetos de teste, e se todos os nossos usuários se enquadraram, né, do nosso público-alvo. O local que foi realizado, o objeto de teste, se atendeu às expectativas, se ele teve uma boa experiência com o objeto de teste, e se em algum momento ele pensou em desistir, né, enquanto manuseava o nosso objeto de teste, que é o nosso jogo. Usabilidade. O objeto de teste é intuitivo de ser usado, se ele achou a interface legal do módulo 5, se o nosso tutorial que a gente passou antes foi útil, e se ele pudesse mudar alguma coisa do nosso objeto de teste no nosso jogo. Depois, após isso, a gente fez uma análise e conclusão dos feedbacks coletados.
Se eram necessárias melhorias no processo de testes, nenhuma melhoria foi aparente na realização de testes, né? Os nossos testes hoje precisou melhorar. Principais de que maneira que se o público achou fácil manusear o nosso objeto de teste, ele falou que foi muito intuitivo e de fácil manuseio. Os nossos principais pontos fracos: o design está meio grotesco, né? E mais o manuseio e compressão compensa pelo design grotesco do nosso design. Se tem alguma recomendação de melhoria do objeto teste, a maioria, né, colocou letra colorida, material do tabuleiro, muda o material, interface gráfica e uma tabela de pontos, colocar mais coisas para fazer no jogo. E um local de início. Eficácia. Como anda a economia do projeto com recursos de tempo e dinheiro? Tá tudo dentro do tempo estimado. Acessibilidade. Como anda a facilidade do projeto estar disponível a ser alcançado o objetivo? Está moderadamente completo. E usabilidade. Como anda a facilidade de uso na navegação e interação do projeto para o usuário? Em sua grande maioria, foi de fácil uso.